Olá, saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Já lembrando, clique no sininho preto para receber a notificação de quando eu posto vídeo. Dê um like de positivo. E ajuda o canal a expandir para mais pessoas, né? Compartilhe, inscrevam-se no canal. Vocês que estão chegando, um abração. Para vocês que me seguem, um beijão. Hoje vamos... lembrando, né? Não sou mestre, não sou padre, nem pastor, nem monge, nem santo, nem anjo, nem mestre ascenso. Ou seja lá o título que queiram dar. Sou apenas um livre pensador. Aliás, eu não sou esse corpo. Apenas estou aqui vestindo esse corpo como um instrutor. E, como na escola, aprende quem quiser, ok? Lembrem-se sempre, vocês não podem e não devem acreditar simplesmente em tudo que lhes é dito e mostrado. Isso é o discernimento, que é o contrário da inconsciência ou da ignorância, né? Outra coisa, expresso nos vídeos meus conhecimentos e o que creio ser o mais próximo da verdade, exercendo meu direito de livre expressão e livre arbítrio, que é o discernimento, conforme a Carta Magna do nosso país. O assunto, como outros que trago aqui, são propagados por muitos estudiosos, cientistas, teóricos, egiptólogos, antropólogos e daí para frente. Portanto, faço meus adendos, cujos mesmos, dentro do estudo a respeito do que vai ser dito, pouquíssimos falam. Juntando aqui, nessa aula, o máximo da história em um único texto ou aula, né? Fatos que não te contam, ou que você não vê. E se vê, passa por cima. É isso. Como tudo que vem do passado, na arqueologia, coligados à religião, sempre estão dentro do panteão de muitas polêmicas, suposições e teses, né, sobre as histórias e a definição de personagens encontrados em escavações. E, como existe muita contradição, eu vou pôr um pouquinho mais de lenha na fogueira, ok? Um desses personagens, já que estão falando muito sobre ele aí pela internet, eu resolvi falar também e dar o meu pitaco, como dizem. Um desses personagens é muito aclamado como um grande faraó do Egito. Só pode ser do Egito, né? Uma referência duvidosa nas muitas histórias traduzidas sobre ele. Se apresentam como tentativas de serem a verdade. Em parte até podendo ser, mas ainda assim ficando dúvidas. Vamos falar desse personagem, no mínimo intrigante. É Akhenaton e Nefertiti. Seu nome possui diferentes significados, tais como ele
Eles eram, supostamente, aquele que louva a Atom, aquele que é útil a Atom, ou aquele que é usado por Atom. Atom era considerado um deus solar. E eu pergunto, quem de fato era esse deus? Ou era apenas uma representação de uma força superior? Ou era o tal do Anu, o Alien Anunnaki, o pai de Enki e Enlil, das histórias aí contadas e que eu falo também, Conta-se que Akhenaton foi um faraó egípcio da 18ª dinastia. Governou o Egito entre os anos de 1352 e 1336 a.C., também conhecido como Amenófis IV ou Amenhotep IV. Não sei para que tanto nome, tem mais coisa pela frente. Passou para a história como aquele que fez importantes transformações sociais no Egito, além de ter realizado uma reforma no campo religioso. Há controvérsia, duvidoso relato, como aparece adiante. Implantou o monoteísmo no Egito Antigo, estabelecendo o culto ao deus Atom, ou deus solar, representado justamente pelo disco solar. Nesse contexto, proibiu o culto a outros deuses. Transferiu a capital do Egito de Tebas para Akhetaton, local em que ordenou a construção de um grande templo para o deus Atom. As mudanças religiosas vieram acompanhadas de mudanças artísticas, principalmente no estilo. Características naturalistas, embora sutis, são verificadas nas pinturas deste período. Alguns teóricos chegam a afirmar que Akhenaton e Abraão teriam sido a mesma pessoa. Impopulares, a obrigação de culto e adoração a um único Deus e a reforma religiosa realizada por ele duraram até o começo do reinado do faraó Tutankhamon, filho de Akhenaton. Os sacerdotes egípcios, que tinham muito poder, retomaram o politeísmo e o culto aos vários deuses do panteão egípcio. Você percebe? Vários deuses, ou mesmo esse deus solar, não é o Criador. Eles não tinham essa noção, como muitos ainda não têm. Perguntando, por que será que os sacerdotes voltaram à adoração a vários deuses? Será que não era para manter o povo iludido? Da mesma forma que vemos hoje? Inscrições antigas ligam Atom ao El Elyon, com a linguagem oficial posterior, evitando chamá-lo de um deus, dando a essa deidade um status superior e acima dos mesmos meros deuses. Porém, essa monolatria foi adotada apenas por membros da nobreza e realeza, então não foi o povo. Já começa a contradição, mais contradição. E não toda a população conforme os escritos. O monoteísmo nunca existiu no Egito durante o período do faraônico, conforme história. No hebraico, El é um dos termos mais antigos para se referir a Deus, o Deus bíblico, que eu já expliquei para vocês, é El. Sendo também a palavra mais comum em suas formas cognatas, para designar uma divindade nos povos de língua semita, por exemplo, babilônios, fenícios e os próprios hebreus. Na numerologia, ele é o número 8, ficando controverso o significado, mostrando ele ser um ser mais voltado ao dinheiro e ao poder do que da espiritualidade, como tentam mostrar. Elion é traduzido como Altíssimo, e seu significado possui o sentido de superior, ou altamente elevado, exaltado. O nome composto Elion, então pode ser traduzido como Deus Altíssimo.
Se a palavra Altíssimo já quer designar Deus, não precisa ser Deus Altíssimo. E é o Deus bíblico, é o mesmo. E aparece em destaque em Gênesis 14, 18 a 20. Como sendo o título do Deus adorado pelo rei e sacerdote, agora vem outro, né? Melquisedeque. Os escreventes ou escribas do texto bíblico definiram que esse Deus de Melquisedeque era um Deus único. Da mesma forma que Akenaton, que se autodenominava como um Deus. De certa forma, ele não estava errado, né? Porque eu sempre falo aqui, nós somos deuses. Ou como diz o texto, vós sois deuses e não sabeis. Isso quem disse é Thoth. De forma exclusiva. A palavra Elion, de forma exclusiva, também é encontrada algumas vezes nas Escrituras. Em Números 24, 16, às vezes ela também aparece combinada com outros nomes, como Javé, em Salmos 7 e 17. Nos textos em aramaico do livro de Daniel, é utilizado o termo Iliá, equivalente ao aramaico hebraico Elion. Isso está em Daniel 2 e 4, ou 4, 17 e 7, 25 a 28. O Salmo 82, diz a história, seja um vestígio arqueológico dessa época. Ali, Javé aparece no conselho de El, junto de outras divindades. Então, Javé não era a divindade, como procuram dizer. Olha, vão percebendo a confusão. Conselho de El. Então, quer dizer que eram deuses e não um único Deus, junto de outras divindades. Perfeito? Pergunto, que raio de conselho é esse? E dirige-se a eles dizendo, vocês são deuses, como acabei de dizer, são todos filhos do Altíssimo. Né? No original em hebraico, o Altíssimo é exatamente El Elyon. Mas só o Elyon significa Altíssimo, maior de todos. O El é o sinônimo para o Deus, não para o Criador. Com D maiúsculo, eles dizem aqui. Para mim é com D minúsculo. Ou seja, para alguns dos autores da Bíblia, o Deus máximo não era Javé. Era o cananeu El. Agora o Deus era cananeu. Galinho de café. Notem, apenas algumas palavras dentre outras que já mostrei a vocês, como a história pode dar tantos nomes a um pseudo-deus, que sempre retorna às origens das histórias antigas sobre o Thoth, como eu disse, que é o Hermes Trismegisto, e sobre os Anunnaki, que provavelmente ele faria parte dessa turma, desses extraterrestres. Além do fato que sempre lhes revelo é de que a Bíblia tem como uma das origens o Egito e antes dele Atlântida, como repetindo com o seu famoso Thoth ou o Hermes Trismegisto, como eles dizem, o 3 vezes grande, o 3 vezes nascido. Se vocês olharem a história de Thoth também, vocês vão ver que tudo que estão nos contextos religiosos foram tirados de Thoth, das escritas que ele deixou, e que ele se autodenomina Deus. Bom, isso é ego para mim, né? Mas, em todo caso, Amarna, local de sua cidade, ou seja, Akhetaton, foi descoberta no século XIX. Escavações iniciais por Flinders Petrie em Amarna iniciaram um interesse no faraó, como eu disse, cuja tumba foi desenterrada em 1907, em escavações de Edward R. Ayrton. O interesse em Akhenaton aumentou depois de uma descoberta da tumba do faraó Tutankhamon, no Vale dos Reis, que provou-se ser filho de Akhenaton, em um teste feito de DNA realizado em 2010.
Acredita-se que a múmia encontrada no túmulo KV-55 seja dele. Cientistas, após examinarem 9 múmias daquele local, através do genoma, verificaram que aquela supostamente correspondente a Akhenaton mostrava algo incomum. Amostras foram enviadas para uma análise através do processo chamado de polímero PCR, processo usado para replicar uma cópia do DNA. Cabe um adendo aqui. Prestar atenção nesse teste. Ele faz uma cópia do DNA. Portanto, ele pode multiplicar ou copiar o DNA de alguma pessoa. Se ele consegue fazer de uma múmia de 5.000 anos, leia-se nas entrelinhas. É isso que eu sempre estou falando para vocês. Se pode copiar. Quem pode dizer que ele não pode criar cópias humanas, como já vem sendo mencionado, né? Atentaram para esse detalhe. E o teste mostrou coligação ao tecido ósseo do crânio, e que provavelmente fora o causador do alongamento do crânio. Alongamento do crânio, a fim de suportar a mutação genética. Não é nada disso. Dúvidas surgiram quanto a que mutação fora submetido e quais seus efeitos. Só não mencionaram que ele poderia ter nascido com essa genética, ok? E já com o crânio alongado. Por que será? Verificaram que ele não teria chegado aos 45 anos e que a mutação completa não teria acontecido nesse espaço de tempo. Então, se não teria acontecido nesse espaço de tempo, é porque ele já veio assim. Concordam? Verificou-se que o crânio de Akhenaton é muito mais denso e longo do que qualquer outra múmia lá encontrada. Além de toda a sua estrutura corporal ser também mais densa que a nossa. Outra história conta que os egípcios tinham, no geral, ossos mais densos que qualquer outro da raça humana. Em alguns achados, num campo de batalha entre persas e egípcios, foram encontrados ossos desses persas mortos nas guerras contra os egípcios que se fragmentavam facilmente, ao contrário dos ossos dos soldados egípcios. Essa história é formada através do fato em que os egípcios, desde sua infância, tinham as cabeças raspadas e, devido ao sol, seus ossos eram mais densos, tendo coesão com o que a ciência médica nos recomenda, que é a de tomar sol, para que o cálcio se fixe nos ossos, tornando-os mais densos, como era dos achados. No entanto, creio eu, deviam mencionar que também pode haver outra causa para a diferenciação dos ossos, ou seja, que não eram de origem humana. Os cientistas confirmam que, além do esqueleto de Akhenaton ser muito diferente da maioria dos egípcios, teria ele passado essa genética aos seus soldados. Se ele passou a genética para os soldados então teriam o mesmo DNA dele, que não confere com nenhum DNA nosso, né? Mas, pelo que eu entendi, não foi verificado isso. Em todo caso, deixando margem a dúvidas. Se acaso não seria ele, repetindo, um extraterrestre. A evolução da genética mostra que seu DNA não condiz com nenhum outro da raça humana, podendo sim alegar-se que ele não era da mesma categoria de nós humanos. Entretanto, se tem certeza de que essa múmia e Tutankhamon são relacionados. Portanto, Tutankhamon podia ser também um extraterrestre, pois se era filho de Akhenaton. O interesse... Aí vem mais contradição, hein?
O interesse moderno em Akhenaton e sua rainha Nefertiti vem parcialmente de sua conexão como pai de Tutankhamon, o estilo único e de alta qualidade das artes que patrocinava e do interesse na religião que ele tentou fundar. Mais tarde, o deus do judaísmo e do cristianismo se tornaria a entidade máxima de uma religião, um pouco mais recente, o islamismo, findada no século VII. O Deus dos muçulmanos, afinal, é o mesmo Deus da Bíblia, que é Alá. Nada mais é do que variação de El. Amarna, local de sua cidade, Akhenaton, foi descoberta no século, já falei, XIX. As escavações iniciaram e despertaram interesse nesse faraó. As análises de DNA das múmias egípcias por Zahi Hawass confirmam Akhenaton como filho de Amenófis III, ou pai de Tutankhamon. Amenófis também era um nome, né, como eu falei lá no início de Akhenaton, resgatando seu importante papel na história do Antigo Egito. No livro Akhenaton, aliás, Akhenaton como filho, Amenófis era o pai de Akhenaton, Amenófis III, e ele era o Amenófis IV, que era o pai de Tutankhamon. Resgatando seu importante papel na história do Antigo Egito, no livro Akhenaton, A Revolução Espiritual do Antigo Egito, de Roger Paranhos, o autor afirma que a mãe de Akhenaton seria mesmo a rainha Tiye, ou Ti, e não a segunda esposa do faraó Amenófis III. Então ele tinha mais esposa. Sempre aquela historinha, né? Conhecida por Telika, que seria de origem asiática, como defendem alguns livros. No entanto, controvérsia. Além das confirmações de Roger, as análises de DNA, novamente, não parecem corroborar com essa hipótese. E continua a confusão. Amenófis tinha sido criado para ser sacerdote do templo de Heliópolis, o templo do deus Sol, Hélio, cidade do Baixo Egito, que era o centro do culto do deus solar Ra. Como ele disse, né? Ra é o deus solar. Quando seu irmão faleceu, é possível que também tenha herdado o cargo de sumo sacerdote de Ptah, deus associado aos artistas. Akhenaton tornou-se rei aos 15 anos. Como um cara com 15 anos pode se tornar rei? Ou qualquer outra coisa? A não ser que ele realmente era como nós chamamos, gênio, né? Mas não é isso que se mostra bem aqui, né? Ele não entende nem no nariz dele, vai entender de governar um país. Coisa de lá, dos antigos. 15 anos, por volta de 1364 a.C. Os investigadores dividem-se em torno de uma possível corregência de Amenófis III e do seu filho Amenófis IV, não existindo certeza a esse respeito, como sempre. Associar um filho ao trono, ainda em vida de Faraó, foi um recurso utilizado por vários reis, conforme conta a história, de modo que a garantir uma sucessão sem problemas. Quando os reis egípcios subiam ao trono, adotavam 5 nomes, a loucura, que de certa forma indicavam o programa simbólico do novo monarca. Então não eram 5 nomes, eram 5 programas que ele iria executar. Mas vamos lá. Esses 5 nomes são conhecidos como titulatura. E no caso de Amenófis IV, ou Akhenaton, foram os seguintes. Creio ser besteira, mas vou mencionar. Nome de Horus. Touro poderoso com as 2 altas plumas. Que programa é esse? Nome das 2 damas. Grande é a sua realeza em Karnak. Que programa é esse?
nome do Horus de ouro, ou seja, o que leva as coroas de Hermontes. Rei do Alto e Baixo Egito. Correspondente maravilhosa são as manifestações de Ra. E a última, filho de Ra. Amenófis, divino regente de Tebas. Pensa-se que nesta altura já estaria casado com Nefertiti, a sua famosa esposa. Durante muito tempo defendeu-se que Nefertiti teria uma origem estrangeira, devido ao fato do seu nome significar a bela chegou. Mas atualmente a maioria dos investigadores considera que ela seria egípcia, talvez natural da cidade de Akhmin. A união entre ambos parece ter sido imposta pela mãe, que seria a tia de Nefertiti. No entanto, entre os dois desenvolveu-se um grande afeto, e Nefertiti alcançou um protagonismo político sem antecedente entre as esposas reais. Em Tebas, bem como em Mênfis e em Hermópolis, Amenófis iniciou um programa de obras públicas em volta do templo de Amon, em Karnak, Tebas, que é a mesma coisa. Mandou construir 4 templos dedicados a Aton, o que para alguns autores seria uma tentativa de realizar uma fusão entre os deuses. Atribuiu-se a Akhenaton igualmente talentos na poesia. O faraó teria sido o autor do famoso hino a Aton. Famoso? Alguém conhece o hino a Aton? Ai. Que apresenta semelhanças com o Salmo 104 da Bíblia. Pressupõe-se que Moisés tenha escrito devido à sua cultura ser provinda da egípcia, onde fora criado. Perceberam? Quer dizer, Moisés, a história, saiu do Egito e trouxe a cultura egípcia para os hebreus. Quer dizer que Abraão e Moisés viveram juntos no mesmo tempo? Não disse que ele poderia ser Abraão? Agora falar que Moisés tirou como sendo aprendido. Então Moisés veio depois da presença de Akhenaton ou de Abraão. Sei lá, Como foi dito que Akhenaton podia ser o mesmo Abraão bíblico. Percebem as contradições? Akhenaton reinou por cerca de 17 anos. Aproximadamente no ano 15 do seu reinado, surge um misterioso corregente chamado Semencaré. Alguns egiptólogos acreditam que Semencaré, em verdade, era a rainha Nefertiti, que assumiu atributos de faraó, para tornar suave a transição do governo para o herdeiro do trono, que nessa época deveria ter por volta de 4 anos de idade. Vamos vendo. Outros acreditam que ele era, na verdade, o filho mais velho de Akhenaton e irmão de Tutankhamon, que lhe sucedeu. Vejam a loucura do relato a seguir, as contradições de sempre, dúvidas e teorias sobre identidades. As mais aceitas são: ele seria um dos filhos de Amenófis III, com uma de suas esposas reais. Talvez a Ti. Desculpem. Nesse caso, ele seria irmão de Akhenaton. Ele seria marido de Meritaton. É confuso. A filha mais velha de Akhenaton. Peraí, se ele era filho de Akhenaton, ele era prometido para a filha mais velha e, por conseguinte, genro do rei. Olha que loucura! Era adepto convicto da doutrina de Aton,
razão pela qual Akhenaton, que não teria herdeiros, agora Akhenaton não teria herdeiros masculinos, escolheu para sucedê-lo em alguns anéis de fiança encontrados em Amarna. Ele é referido como o predileto de Aton. Por outro lado, se correta essa teoria, é estranho que ele não tenha adotado um nome em homenagem a Aton, como fez Tutankhamon. Depois, né? Ele seria filho de Akhenaton, veja bem, por isso que há aquela contradição, como ele prometido para a filha, se ele era filho. Mas ele era filho de Akhenaton com uma de suas esposas secundárias. Quer dizer, Nefertiti não era a única esposa dele. E desse modo, herdeiro legítimo do trono. No entanto, até hoje, somente se registra Tutankhamon como filho homem de Akhenaton. Ele seria, na verdade, não um homem, mas a própria esposa de Akhenaton. Ou seja, a Nefertiti. Olha a loucura! A exemplo de Hatshepsut, que teria adotado aparência e títulos masculinos para assumir o trono após a morte do marido. Em favor dessa teoria, conta o fato do nome de Nefertiti deixar de ser mencionado à época em que aparecem referências a Semencaré. Seja como for, nada se sabe sobre Nefertiti após o ano 15. Conta-se que Nefertiti morreu no ano 13 ou 14 do reinado de Akhenaton. Vejam bem, teria significa suposição. Kia, também, essa Kia, que era a segunda esposa, teria desaparecido mais ou menos na mesma altura que Nefertiti, e que Meritaton, filha de Akhenaton e Nefertiti, tornou-se a primeira dama do reino. Não se sabe ao certo sobre a morte de Akhenaton, a não ser que faleceu no 17º ano de seu reinado. A sua múmia poderia talvez ter sido queimada ou colocada no Vale dos Reis. Ó, a contradição bem clara, né? Como ela poderia ter sido queimada se agora encontraram a múmia que dizem ser correspondente a ele? Suspeita-se que tenha sido assassinado a mando dos sacerdotes. Né? Agora foi assassinado, ele não morreu de causa natural. Prejudicados por sua administração austera. Mais criações alegóricas. Mudanças também estão claras na arte que resistiu e permanece no sítio de Amarna, com representações cheias de detalhes da vida da família real, com direito a demonstrações de carinho entre Akhenaton, Nefertiti e suas 6 filhas. Uma observação minha. Pelas fotos observadas, correspondentes ao fato do casal estarem com as filhas no colo, na visão que eu tenho daquela imagem, aqueles seres, dizem que eram as filhas, não pareciam crianças, ou foram mal esculpidas, porém, seres já adultos, como eu disse, ou foram mal esculpidos. Bom, ele tinha por volta de 34 anos e, embora haja especulações sobre um possível assassinato para pôr fim à situação que ele tinha provocado, tudo indica que as causas do óbito foram naturais. Na época, a média de vida local, mesmo para os mais privilegiados, era de 35 anos. Aqui também cabe a menção de contradição, pois em outros textos descrevem com a possibilidade de ele ter vivido até 45 anos de idade. Continua a incógnita. Sua sucessão ainda hoje é assunto controverso, como tudo que se refere ao Egito. Traduziram que Nefertiti morreu por razões ainda desconhecidas, apenas 3 anos depois de assumir o poder, se é que assumiu mesmo.
Foi aí que a figura do jovem Tutancâmon surgiu há cerca de 9 ou 10 anos para se tornar faraó. Embora as representações oficiais mostrem o faraó com Nefertiti e 6 filhas, nunca há um menino. Registros dizem que Tutancâmon era filho do rei e que ele teria nascido no meio do governo de Akhenaton, impossibilitando a ideia de que fosse seu irmão mais novo. Também há indícios de que a esposa secundária do faraó, chamada Kia, teve um menino. Poderia ser ela a mãe. O fato é que Tutancâmon se tornou herdeiro da 18ª dinastia e ainda se casou com Ankhsepaton, uma das filhas mais novas do seu suposto pai. E nesse caso podemos dizer que esse casamento seria um incesto. Era a garantia de seu direito ao posto de faraó. Ele foi coroado em Tebas e não na capital criada pelo pai. Apesar de ele e a esposa terem voltado para Akhetaton, a estadia durou cerca de 2 anos, quando o casal se mudou de vez para a antiga capital e passou a ser conhecido como Tutancâmon e Ankhesenamon. A incorporação do nome do deus Amon já era um sinal de retorno ao culto anterior. Alguns historiadores procuram conferir a crença de Moisés no Deus único como tendo a origem no faraó Akhenaton. Sacerdotes fundaram as escolas iniciáticas que tiveram origem no Egito, olhem bem, e dizem ser a origem principal a Amorque, ou seja, a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, deixando dúvidas, como costumo dizer, sobre quanto ela ser uma ordem dissidente da OTO, ou seja, Ordus Templis Oriente, ou a conhecida como maçonaria. Isso é o que teóricos costumam mostrar. Apesar de Akhenaton ser visto como instituidor do Deus único, seu império ficou conhecido como, notem bem, Império Negro. A população anterior ao seu reinado adoravam deuses e não gostaram da mudança e o repudiavam, segundo as escritas em seus templos. Ele não era tão bonzinho como acreditam, pois para construir Amarna, entre outros templos, em tempo recorde, sacrificou muitos da população, bem típico até hoje, Provas existentes de esqueletos tirados de um cemitério local, na região da cidade de Akhenaton, corpos esses com problemas nas colunas vertebrais, ou seja, tiveram que carregar muito peso, conforme confirmam os cientistas. Ele destruiu muitos templos de faraós anteriores, como as escritas esculpidas em nome de outros deuses, principalmente Amon-Ra, instituído o deus solar Aton. Veja bem, ele trocou alhos por bagulhos, ou por bugalhos, alhos por bugalhos, pois tanto um como o outro eram ditos como os deuses solares, além do fato de que, apesar de voltar-se a um único Deus, jamais ele seguiu o Criador. Repetindo, que é o mesmo Deus bíblico. O Criador é outra instância. O Criador é o regente de tudo, tudo. Esse Deus solar não, conforme eles querem propagar, Na verdade, foi mais um personagem criado, como toda a história. Alguns cientistas dizem que ele sofria de ceratocone, uma doença nos olhos com os quais pouco enxergava. Por isso adorava o sol, devido a ele ser mais visível. Claro, nada disso é provado. São suposições sobre os achados e os achismos dos arqueólogos. Dizem também que ele tinha síndrome de Marfan, que são problemas de ossos do esqueleto.
As estátuas erigidas com sua semelhança mostram uma configuração corpórea estranha, chegando até a se parecer afeminado, com seu tórax estreito, seios um pouco fora do comum para homens e um quadril proeminente, semelhante às curvas femininas. Tudo isso está baseado no período artístico de Amarna, podendo as esculturas não representá-lo de fato como ele era. Ele era considerado rei herege, devido ao seu péssimo reinado, consideração do povo, é claro, quiseram pagar seu reinado do Antigo Egito. Vamos exemplificar. Suponhamos que o presidente da República é eleito e quer mudar a crença de católicos ou seguidores da Bíblia, a qual o país e as leis se baseiam, para a doutrina espírita. Consegue imaginar a encrenca que ele teria que enfrentar? E foi assim com Akhenaton. Ele não teria uma feição normal para um egípcio. Seu rosto era bem alongado e ele sempre fez questão de que fosse retratado como ele era fisicamente. Por isso que fica a dúvida, nas esculturas. E como foi dito, as esculturas ou eram mal feitas ou representariam sim como ele era de fato. Um artigo revela a reconstrução do crânio de Akhenaton pelo processo conhecido como Manchester. Porém, no que observei nas pesquisas, o crânio ou a aparência resultante, como sempre, não condiz com a aparência dos bustos esculpidos, encontrados nas escavações e como é dito nas histórias. Repetindo, ele gostava de ser representado de acordo com o que ele aparentava. Portanto, fica mais uma contradição. Outro detalhe a ser observado, na estátua esculpida representando ele, ou foi erroneamente, como já disse, esculpido, ou de fato representava sua verdadeira aparência. Com um corpo claramente afeminado, podendo também se supor que, além de ele poder ser um extraterrestre ou um híbrido, também poderia ser andrógeno. Olha a loucura! Outra coincidência, e coincidência não existe, são os crânios de Nefertiti e Akhenaton serem alongados, da mesma forma que esqueletos encontrados em várias partes do planeta nas escavações arqueológicas, confirmando a origem extraterrestre, e não possuidores de deformações devido a doenças como a ciência quer imputar. Gostaria de entender por que é que eles não admitem a origem extraterrestre. Ao meu ver, ou é acobertamento proposital, ou é devido à ética acadêmica e política. Simples. Em relação a Nefertiti, também há muita contradição, pois sua múmia não foi encontrada até hoje, e os cientistas ficam brigando entre si, querendo provar que a múmia encontrada por cada um deles é a verdadeira múmia da rainha Faraó. Outra história é a de que ninguém sabe de fato sua origem. Portanto, do mesmo jeito que apareceu, ela desapareceu. E ficam criando repetidamente histórias de uma possível localidade de onde ela teria sua origem, sem prova alguma. Dizem eles que Nefertiti não é egípcia, novamente, como comumente se acredita. Evidente que não. Ela veio, dizem, do estado mesopotâmico de Mitanni, o país dos arianos. E quando ela foi entregue ao Egito, com apenas 15 anos, por toneladas, então ela foi comprada por toneladas de ouro e joias. O nome dela seria Tadoshepa. Como costumo dizer, sempre teorias, suposições, tudo isso são fábulas criadas por esses senhores, ao meu ver, inescrupulosos, procurando uma forma de acobertar a verdade. Outra briga entre esses cientistas malucos é sobre a representação dos olhos no busto de Nefertiti. Ou seja, o olho esquerdo está em branco. E como Akhenaton apreciava as artes,
Dizem que por algum motivo o artista que confeccionava a peça teria saído correndo e por isso deixar a estátua sem terminar. E a palhaçada das suposições continua, em tudo, principalmente ao que se refere ao passado. Já no oculto, o olho no busto de Nefertiti, deixado em branco, representa que ela, sendo seguidora da mesma crença de Akhenaton, via muito mais a parte espiritual do que material. Por isso tinha o olho direito aberto, entendeu? Definido, mostrando ela ver justamente a parte espiritual. E o esquerdo interminado, ou seja, representando que ela não tinha o olho para a materialidade. Repito, podendo esse significado também ser errôneo, né? Mas no oculto diz que quem tem o olho para o espírito aberto é o olho direito. Ou se você tiver acordado de fato, você tem os dois olhos fechados, mas tem o terceiro olho aberto, que aí você não vê nada da matéria. Ok? O Egito era conhecido como também terra de Kemi. Outros arqueólogos ou pesquisadores dizem que Ankhesenamun era a esposa de Akhenaton. Podemos dizer que mais uma vez a confusão se repete. Repetida no cinema, no filme A Múmia, em que Ankhesenamun é a esposa de Imhotep. Então o filme cria mais uma confusão, onde Ankhesenamun seria a Nefertiti e a múmia Imhotep seria Akhenaton, ou Amenhotep IV. E os dois traíram a confiança do faraó, que talvez seria Amenhotep III. Então Nefertiti era filha do faraó ou uma concubina que o traiu com Imhotep, onde ele jura vingança e retornar para buscá-la. Portanto, fizeram um salseiro com a mesma história, já confusa. Estou pondo lenha na fogueira. No filme ela poderia ser, como disseram, a libidinosa. Lembra-se? Só lembrando, o primeiro filme da Múmia foi criado em 1932, com Boris Karloff. Ele foi vagamente inspirado na figura histórica de Imhotep, um conselheiro do faraó de Djoser no século, olha outra confusão, no século 27 a.C., mas misturando com a história de Akhenaton, que muitos não se deram conta. Outra história conta que ele, com seu monoteísmo, acabou com o Antigo Egito. Claro, tremenda contradição. Se ele tivesse acabado com o Egito, se assim fosse, o Egito não existiria até os dias de hoje. É parabólico, né? Simbólico. Sempre histórias sensacionalistas. Agora inventaram, olha a loucura humana. E eu que sou louco, né? Agora inventaram o tratamento de beleza Nefertiti para injetar toxina botulínica nas mulheres a fim de deixar o queixo bem delineado, como era o queixo de Nefertiti. Loucura, loucura, loucura. O que falta para o homem criar? Só pensando em dinheiro ou enganando os tolos. Quem de fato sabe como era o queixo dela? Tudo conversa mole. Tudo conversa de vendedor. Quer vender um terreno no mar, ou um terreno na Lua. Agora vão vender um terreno em Marte. Historiadores contam que a família se separou alguns anos antes da morte de Akhenaton. Nefertiti diz ter sido expulsa do palácio. Agora morava em uma casa de campo e criou um menino destinado ao marido de sua filha,
Agora ela criou o que seria Tutankhamon, o futuro faraó Tutankhamon. Conforme eles, historiadores, era filho de uma concubina com o nome de Kia, com Akhenaton. Por isso ele era prometido de uma de suas filhas. Mas da mesma forma seria incesto, que é o mesmo pai. Fiquem bem claro a vocês, tudo isso são suposições, interpretações das diversas que querem, né? Pois cada um desses cientistas interpreta de acordo com a capacidade e o discernimento dele, ficando a verdade e a realidade sempre enrustida. Talvez propositadamente ou não, né? No mesmo relato, confirmam que Kia foi a esposa dele depois que separou-se de Nefertiti. Mas fica a pergunta, como na mesma história descrevem que Nefertiti se isolou e sabia que o garoto era prometido de uma de suas filhas? É muita contradição. Também é dito que Nefertiti morreu em Tebas, sem nenhuma confirmação. Olha quanta confusão. Não sou eu, não. É o contexto da história. Existem tantas contradições em textos de deduções imbecis, demais para eu colocar aqui. Tipo, em uma versão diz que na verdade ela era depravada. Percebem? Toda a história é sempre confusa. Digo que seria ele e ela Anunnaki. Dizem que significa aqueles que vieram do céu. Porém, existem outras e mais sensatas definições Anunnaki, cujo significado pode ser entendido como descendência da realeza ou prole do príncipe. Percebe? São um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas. Os Anunnaki eram acreditados como sendo descendentes de Anu, o deus sumério do céu, e sua consorte, a deusa da terra, que por coincidência, nas linhas orientais esotéricas, é a mesma coisa que Ki. O Ki é a energia que flui. Por isso que eles chamam a energia da terra. Não foi a dita segunda esposa de Amenófis III? Coincidência, né? Notaram a contradição? Bom, iria deixar os links que pesquisei, assim como livros, mas acabei por desistir. É muito enchimento de linguiça para o meu gosto. Cada um fala o que quer, cada página que você entra, toda a leitura fica sujeita a suposições e hipóteses. São tudo deduções. Principalmente essas escritas antigas. Tentam preencher lacunas, criando fábulas, procurando expor uma correspondência a tudo que se refere ao passado. Claro, se vocês quiserem continuar estudando, lendo para conhecimento, tudo bem. Mas procurem ter discernimento para observar essas entrelinhas das confusões, né? Talvez, é claro, fique faltando mais detalhes sobre esse faraó. Mas aqui procurei juntar os pedacinhos da história em um só lugar, para servir de base e referência a quem pesquisa sobre a arqueologia egípcia ou a buscar conhecimento nessa área. Prepare-se, tenha discernimento para notar, quando estudar, quantas baboseiras são escritas, enchendo as cabeças de pesquisadores sinceros, porém incautos, com um monte de abobrinhas. Lembrando que esse fato é repetido em tudo que se refere à antropologia humana. Aí eu pergunto, o ser humano, em vez de se preocupar com o presente, fica se preocupando com múmia. Já do passado, que interessa isso? Não resolve nada para o presente. É saber a nossa origem. A nossa origem é muito tempo antes disso. Viu? O que não pode ser confirmado em relação à antropologia humana. Se alguém disser que não sei o que falo,
Os que escreveram tudo que pesquisei também não sabem. A diferença é que estou lhes revelando verdades que tentam esconder, principalmente por interesses e jogos financeiros, como eu já disse. Bom, chegamos ao final de mais essa aula, acreditando que lhes tenha acrescentado mais uma fagulha na ampliação das vossas consciências. Despeço-me, agradecendo a presença de todos, fraternalmente, desejando-lhes que a luz do Criador seja manifesta em sua jornada. Assim seja. Paz e luz. Até breve.